Vamos continuar nossa aula, destacando alguns pontos importantes também dentro da ideia missiológica. Existem alguns problemas urbanos para que nós possamos levar o evangelho a quem realmente necessita. Esses problemas urbanos envolvem o homem da idade moderna. Nós estamos no período narcisista da humanidade, que é o período que a Bíblia ela realmente destaca o período narcisista. Por que narcisista? Porque agora o homem ele tem uma tendência de olhar para o seu próprio nariz, ele tem uma tendência egocêntrica, egolatra, ele se autoadora, ele autoadora os seus próprios atos. A Bíblia ela falava sobre isso. É uma profecia máxima da Bíblia que nenhum dos profetas antigos que não eram ligados à Bíblia conseguiram entender. Profetas antigos que não eram ligados à Bíblia, que eu quero dizer, foram profetas assim distantes. No caso, tinha alguns que eram até meio cristãos. Nostradamus, por exemplo, na obra Levitae, né, no livro da vida que ele falava, né? Quando a gente vê essa modernização, a gente observa as profecias de Daniel se cumprindo. E à medida que há uma aceleração do cumprimento das profecias, a gente chega agora na última hora da igreja. É impossível dizer que a vinda de Jesus não está próxima. Tudo aquilo que nós estamos vendo é um relato crucial da vinda de Jesus. Quando a gente vê os problemas do homem atual, do homem odierno, quando eu falo homem e mulher, nós vamos analisar então alguns pontos agora, né? Primeiro campo que a gente vê que é nocivo e que já está entrando de forma arraigada na mentalidade do homem. A ideia de que o homem não quer mais envelhecer, nem o homem nem a mulher. Daqui a pouco eu tive aula com um professor que ele sempre falava isso, na PUC. Ele sempre dizia, olha, vejam, porque vocês agora aqui dos alunos de pós-graduação vão perceber que daqui a pouco vai se tornar crime aparecer na rua sem maquiagem, ou mal vestido, ou principalmente sem plástica ou botox. Porque a velhice vai trazer preocupação às pessoas. As pessoas elas vão tratar como crime aquela pessoa que demonstrar velhice. Porque a velhice é algo que vai contra a narcisividade das pessoas atuais. E é uma verdade. As pessoas elas já não querem mais abandonar o mundo de qualquer forma. Estão agarradas ao mundo de todos os jeitos, de todas as formas. Isso é uma característica ruim. A relativização da santidade. O que é relativização? É deixar de ser absoluto. Então, hoje em dia, a teologia liberal, ela emprega nas pessoas que viver em santidade já não é mais necessário. Viver em oração, viver em jejum, isso é coisa... Não, isso é radicalismo. Já perceberam os filmes de agora? Os filmes de agora, eles tentam demonstrar que o patriarcalismo, ou a ideia bíblica, ou a ideia antiga, é totalmente desproporcional e louca. Pode perceber, assiste os filmes das crianças aí. Os filmes das crianças agora, eles são assim. Eles tentam demonstrar que a ideia dos padrões dos antigos são loucura. Já assistiram? Tem um filme, que eu acho que é o filme... Eu vou lembrar o nome e vou falar pra vocês. É um filme que fala do Homem das Neves. É um filme pra criança. E aí você assiste o filme, parece que é normal. Aí eles mostram lá que o pé grande, o pé grande lá, o Homem das Neves, o pé grande, ele tem e o nome do filme é ligado a isso, mais ou menos, Meu Pezinho, sabe? É um negócio assim. E a criança tem vontade, tem um sonho de conhecer lá o pé grande. E quando chega na comunidade deles, é o próprio pé grande mesmo. É o próprio pé grande mesmo. Quando ele chega na comunidade, ele vê que a comunidade era regida por pedras. E essas pedras, elas quem regiam a comunidade. Só que aí ele descobre que tudo aquilo era loucura, que aquilo não tinha nada a ver, que ele poderia ser o que ele quisesse. Aí a gente olha inocentemente, a gente fala, olha, isso é normal, é uma história para criança, né? História até bem elaborada,
mas na verdade a intenção por trás é a subversão dos valores. É para dizer que as pedras da Bíblia, para dizer que a própria Bíblia, para dizer que as instruções bíblicas são coisas de antiquados, são cabrestos, são regras desproporcionais, ilógicas e sem fundamento nenhum, para dizer que Deus não existe. Porque tinha um sacerdote nessa comunidade. E é um filme que quando eu assisti com a minha filha, eu falei, olha, você percebe o teor de subversão por trás no contexto desse tipo de filme. É um filme para criança, é um filme da Warner, salvo engano, né? Talvez não seja da Warner, mas é uma animação muito bem feita, muito bem detalhada. A intenção é demonstrar que o padrão bíblico, de forma implícita, é errado. Aí a criança nasce com isso. Relativização da santidade. Vocês podem perceber que a sociedade ela muda e acabam tentando modificar os padrões da Bíblia. Dentro da missiologia, nós não devemos ter, por exemplo, o que diferencia entre mim e alguém que não é evangélico? Qual é a diferença entre mim? Eu sou melhor do que essa pessoa? Não. Mas eu preciso me portar de forma diferente. Se eu sou cristão e estou exercendo a minha profissão de fé, a ideia de professar a minha fé, se eu professo a minha fé como cristão, creio em Deus, acredito que Ele é o Senhor da minha vida, soberano de todas as coisas, eu vou agir conforme os regramentos ditados pela palavra dEle.